Olá, olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, maravilhosamente bem. Seja muito bem-vindo ao canal Alma Guia, o meu nome é Luiziana, e aqui neste canal você encontra o tarô sendo interpretado de acordo com as minhas experiências pessoais. O objetivo desse canal é trazer as verdades que a espiritualidade traz para a minha vida no dia a dia, né? E aquilo que eu posso compartilhar com vocês, né? De experiências reais, humanas, né? E quem sabe a gente pode juntar tudo num pacotinho, né? E tirar bons frutos daí. O Almagui ele foi criado com esse propósito, né? De encontrarmos cura através das nossas experiências pessoais, através daquilo que nós interpretamos com a vida, né? E é isso. Eu estou um pouco atrasada aí com vocês na nossa playlist ali no Jornada com os Arcanos, essa série que é uma série maravilhosa, né? Mas parei, estacionei no Hierofante, no Papa, e como eu falei para vocês já, né, no último vídeo, acredito que no último vídeo desse canal, é uma carta que mexe, assim, gente, de forma absurda com com a minha essência, com as minhas estruturas, sabe? E isso tem sido, assim, algo desafiador, porque você mexer com as suas próprias estruturas significa que ali estarão coisas boas, mas estrutura é aquilo que está enterrado, né? É aquilo que está lá embaixo, no fundo. E geralmente as estruturas, elas estão cheias de dores, né? Cheias de experiências doídas, que sangram ainda quando a gente mexe. E eu tenho que confessar para vocês que isso tem sido a minha realidade no meu dia a dia, sabe? Eu estou tratando com questões pessoais, questões emocionais enraizadas, né? Mudando, quebrando alguns dogmas e coisas que eu acreditava que eram verdades e que não são, né? A minha experiência de vida me diz que não são. E é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, sabe? Sobre mudança de pensamento, sobre mudança de vida, sobre mudança de enxergar as coisas através de outro ângulo. E é isso que tem sido para mim, sabe? A vida, a espiritualidade, o meu dia a dia com as minhas entidades e com aquilo que eu entendo de divino ao meu redor tem me trazido mudança de vida, né? Essa semana eu tive uma experiência muito dolorida. É aquela coisa, né? A gente muda a nossa vida, mas muitas vezes nós temos experiências, nós temos um passado. E ele tá lá, né? Quietinho, até a gente mexer nele. E, assim, gente, eu deixei algumas questões quietas, porque eu não estava preparada para lidar com elas. E nesse período, eu não fiquei parada. Eu fui lidando com essas questões silenciadas e me preparando porque eu sabia que eu seria confrontada. Em algum momento, na linha do tempo, essas questões viriam novamente na minha vida ali, né? E eu teria que lidar com elas. Então, o que eu fiz? Eu fui me preparando para lidar com essas situações. Fui me minando de estruturas de proteção. E chegou o dia. Chegou o dia em que a realidade caiu no meu colo, né? Essas questões novamente. Eu estava no meu trabalho, sabe? E eu vi algo que eu não queria ter visto. Na hora, me deu um nó na garganta.
eu comecei a ficar tão mal, porque assim, gente, quando comigo, não sei com vocês, mas comigo, quando eu tenho um confronto com algo assim, tem uma informação, alguma coisa muito séria, né? A primeira coisa que me ataca é o meu estômago. Me dá um nó na garganta. Eu não consigo falar. Não consigo respirar, fico desse jeito. E de repente, é azia, é refluxo, é piriri, é tudo, tudo. Estava no meu trabalho e essa informação chegou, eu vi. Na hora, todos esses sintomas chegaram em mim, sabe? Mas eu percebi que a minha mente, ela estava tipo as de espadas, fria, calculista, e avaliando tudo ao meu redor. Eu estava sentindo aquela dor, mas eu estava avaliando tudo ao meu redor. Vinha na minha mente o tempo todo. Lembra? Você já passou por isso. Você já superou isso. Foca no que importa. Foca no que é certo. Isso já não faz mais parte de você, não faz mais parte da tua vida. Isso ficou no passado. Sabe aquela coisa? Você está sentindo a dor, mas a tua mente está te dizendo não, não, não. Geralmente eu iria sucumbir àquele momento de dor e falar assim, meu Deus, essa vida, porque eu sou uma pessoa extremamente dramática, assim, sabe? E eu sinto muito. E eu sinto muito por sentir muito, sabe? E naquele momento, assim, eu não sabia direito o que fazer, sabe? E ontem mesmo, isso foi ontem, eu fiquei regurgitando a sensação e a razão ao mesmo tempo. Eu fui trabalhar, ontem eu trabalhei muito, né? Eu tô de folga hoje é um dia que eu estou de folga dos meus trabalhos, né? Plural, né, gente? Como a maioria de todos nós. E eu voltei para casa ontem, depois do meu último turno, avaliando ainda. Avaliando. E daí eu fui dormir. Tava cansada, deitei, dormi, coloquei alguns estudos. Eu gosto bastante. Aqui na minha casa não tem televisão, na minha casa não tem nada dessas coisas. Minha casa é um silêncio, não tem som alto, não tem nada. Apesar de trabalhar com música, minha casa ela é extremamente silenciosa. E então, assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar os estudos, né? Cabalísticos, espirituais e assim por diante, né? Eu gosto bastante enquanto eu tô deitada, quando eu tô fazendo meus afazeres, né? E tudo mais. E eu coloquei ali. Gente, eu peguei no sono, eu dormi. E hoje de manhã, eu acordei e eu pensei em tantas coisas, eu levantei, pensei na vida, no que eu ia fazer. E muito tempo depois, eu já estava acordada, já estava pronta para levantar para virar, né, escravizaura da casa. Eu peguei e eu me recordei do que tinha acontecido. Antigamente, eu teria ficado muito chateada. Mas na hora que eu recordei, sabe o que foi que eu pensei? Não é prioridade mais. Não está mais na minha mente. Eu esqueci o que aconteceu. Ou seja, está em quinto, sétimo, oitavo, está lá no último, das últimas situações que são relevantes para minha vida. Eu venci. E na hora que eu senti isso, eu finalmente venci. Eu me senti tão aliviada. E eu me senti uma vencedora. E eu senti que as rédeas da minha vida, elas estão nas minhas mãos novamente.
E por que é que eu estou contando toda essa narrativa? Estou falando aqui para vocês. É porque muitas vezes a gente acha que a gente vai lidar com as situações do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, naquele momento, que nós vamos resolver aquilo, papuf, num passe de mágica. E não é assim todas as vezes. Sabe, na sua grande maioria, questões profundas são tratadas com profundidade. Questões enraizadas, elas levam tempo para serem curadas. Levam tempo para serem tiradas de nós. Eu estou chorando aqui, gente, mas é de alegria. Eu me emociono com as minhas vitórias. Eu comemoro as minhas vitórias. E isso eu estou contando com muita alegria para vocês. E, assim, gente, nessas horas, quando você entende que tá tudo bem, você dar um tempo para tratar as suas feridas, quando você entende isso, eu te garanto, meu querido, lá na frente vai fazer todo sentido. Às vezes, a gente sente que a vida não está andando. Às vezes, a gente pensa que nós ainda estamos presos ao passado. E precisa chegar numa situação dessa, de confronto entre o antes e o depois, para a gente ter noção, para a gente ter a visão de que já não somos os mesmos. Nesse tempo todo, como eu disse para vocês, eu fui me preparando. Eu não fiquei parada. Eu fui me preparando para esse momento chegar. E que quando ele chegasse, eu estivesse pronta. Como que eu me preparei? Me fortalecendo espiritualmente. Isso foi o primordial, me fortalecendo espiritualmente. Conversando com as vozes da minha cabeça. Conversando com o meu coração, com o meu espírito e agindo diferente. A fé sem obras é vazia, né? Aquilo que nós cremos, nós temos que praticar. Eu fui praticando. Gente, errei muito. Fiz muita coisa que eu gostaria de não ter feito. Ou nem de não ter feito, mas de ter, de repente, agido com maior inteligência. Às vezes, eu sou muito reativa, sabe? Então, muitas vezes eu poderia ter reagido, exalado de forma diferente. Né? Ter demonstrado as minhas emoções de uma forma mais inteligente. Mas mesmo assim, eu entendo que todo esse processo, ele foi necessário para o meu crescimento. Para que eu chegasse exatamente onde eu estou hoje e eu pudesse falar, acordei e não pensei mais. Não veio, não chegou a informação até o meu cérebro. As minhas primeiras horas do dia foram sobre a minha própria vida e as minhas prioridades. E isso sequer apareceu. Então, o que eu quero dizer, dê tempo a você. Dê tempo para curar as suas feridas, as suas dores. Acredite no processo. Acredite na sua espiritualidade, naquilo que as suas entidades te orientam. Siga. Não importa se está perfeito, não importa se você está atingindo aquilo que você acha que é aceitável. Continue. Continue a nadar. Né? Siga a orientação da Dori, né? Continue a nadar. E você vai chegar lá. Se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui. Está passando pela mesma situação? Ou já passou por isso? Escreve aqui, registra. A gente nunca sabe quem está lendo, quem está se espelhando nas nossas experiências. Às vezes, a gente edifica muito mais exteriorizando,
verbalizando com palavras ao vento. Esse vento pode chegar até alguém. Agora eu divaguei, mas foi ótimo. Que essas palavras ao vento cheguem até você em um momento que você precise ouvi-las, que faça todo sentido na sua vida. Esse é o meu desejo. Um grande abraço, axé para todos nós. Um salve, salve as nossas entidades. Fiquem com Deus.